Os lustres de cristal projetavam sombras dançantes no chão de mármore polido do salão de baile do Grand Meridian Hotel. Ajeitei o meu blazer azul marinho simples, sentindo-me claramente deslocado no meio de um mar de fatos de grife e vestidos de coquetel. A minha esposa insistiu que eu não precisava de usar nada sofisticado na festa anual da empresa dela. Mas agora, ali parado naquele local opulento, perguntei-me se não deveria ter ignorado o conselho dela. Você conseguiu. O rosto dela se iluminou quando me viu perto da entrada, o vestido esmeralda refletindo a luz enquanto ela corria em minha direção. Eu estava preocupada que você ficasse preso no trânsito. Eu sorri, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Não perderia isso por nada neste mundo. Você vem falando sobre esta noite há semanas. Ela apertou a minha mão, a emoção dela era palpável. Os sócios vão anunciar algo importante esta noite. Todos têm falado sobre isso a semana toda. Ela olhou em volta nervosamente. Fica perto de mim, está bem? Alguns dos gerentes seniores podem ser um pouco pretensiosos. Eu disse com um sorriso cúmplice. Eu ia dizer tradicionais, mas sim. Ela riu, o som dissipando a minha ansiedade. Vamos. Sim, deixa-me apresentar-te a algumas pessoas. Os 30 minutos seguintes passaram num borrão de apertos de mão e sorrisos forçados. A maioria dos colegas dela era bastante agradável, embora eu pudesse sentir as avaliações subtis por trás das saudações educadas. A minha esposa era uma das estrelas em ascensão na empresa, uma diretora sênior de marketing que duplicou a base de clientes em 18 meses. Eu tinha orgulho dela, mesmo não me encaixando muito bem no mundo corporativo. Ah, lá está o Sr. Whitmore, ela sussurrou, apertando levemente o meu braço. O vice-presidente de operações, devo cumprimentá-lo. Aproximamo-nos de um grupo de executivos que rodeavam um homem alto, com cabelos grisalhos e um sorriso ensaiado que nunca chegava aos olhos. O seu fato feito à medida provavelmente custava mais do que o aluguer mensal da maioria das pessoas, e ele usava-o com a arrogância casual de alguém que nunca questionou o seu lugar no mundo. Sara, exclamou ele, com uma voz que se destacava na conversa. Aqui está a nossa especialista em marketing. Junte-se a nós. A minha esposa deu um passo à frente e eu a segui, mantendo respeitosamente meio passo atrás. Sr. Whitmore, obrigada por organizar um evento tão maravilhoso. Só o melhor para as nossas melhores pessoas. Os seus olhos finalmente pousaram em mim e vi a sua expressão mudar subtilmente. E quem é este? Este é o meu marido, disse ela com voz firme e orgulhosa. Estendi a mão. Prazer em conhecê-lo, senhor. Ele olhou para a minha mão por um instante a mais antes de aceitá-la com um aperto fraco. Marido. Entendo. O seu olhar percorreu a minha roupa com um desdém mal disfarçado. Sara, não sabia que você traria um convidado. Este é principalmente um evento da empresa. O convite dizia mais um, ela respondeu com um sorriso forçado. Sim, bem, acho que deveríamos ter sido mais específicos sobre o código de vestimenta. Whitmore voltou-se para os seus colegas, dispensando-nos efetivamente. Enquanto eu falava sobre as projeções trimestrais, senti um calor subir pelo meu pescoço, mas mantive a expressão neutra. A mão da minha esposa encontrou a minha, apertando-a em sinal de desculpa. Mal nos afastamos, a voz de Whitmore voltou a ser ouvida. Deve ser incrível estar casado com o sucesso, disse ele a um dos seus companheiros. Alto o suficiente para que pudéssemos ouvir. Algumas pessoas nascem para liderar, outras nascem para apoiar. Senti a minha esposa enrijecer ao meu lado. Ignore-o, murmurei. Esta noite é sua. Não deixe que ele a estrague. Ele é sempre assim, ela sussurrou de volta, frustrada. Ele trata qualquer pessoa que considera inferior como se fosse invisível. Lamento que tenha de passar por isso. Ei, virei-me para encará-la de frente, bloqueando o resto da sala. Estou aqui para ti. Lembra-te disso. Nada mais importa. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça, parte da tensão deixando os seus ombros. Tens razão. Vamos beber algo e encontrar a minha equipa. Na verdade, são pessoas simpáticas. Enquanto caminhávamos em direção ao bar, não conseguia livrar-me da sensação dos olhos de Whitmore a perfurar as minhas costas. Com a minha visão periférica, vi-o inclinar-se para outro executivo, dizendo algo que fez com que ambos olhassem na minha direção e rissem. Já lidei com homens como ele antes. Homens que mediam o valor em dólares e cargos, que não conseguiam conceber que o valor existisse fora das suas definições limitadas.
Mas esta noite não era sobre mim ou o meu ego ferido. Esta noite era para apoiar a mulher que eu amava. Mesmo que o chefe dela estivesse a tornar isso consideravelmente mais difícil do que precisava ser. O bar foi um descanso bem-vindo e eu pedi um whisky, enquanto a minha esposa pediu o seu chardonnay favorito. A equipa de marketing dela nos recebeu calorosamente e por alguns minutos eu realmente relaxei. Eles eram mais jovens, mais genuínos e genuinamente interessados em conversas além da política corporativa. Então, o que fazes? Perguntou uma das colegas dela, uma mulher simpática chamada Jennifer. Trabalho em consultoria de investimentos, respondi, mantendo a resposta vaga. Tecnicamente era verdade, embora mal tocasse na superfície. Principalmente avaliação de risco e gestão de carteiras. Oh, isso parece interessante. Trabalhas numa das grandes empresas do centro da cidade? Sou independente, respondi. Prefiro a flexibilidade. A minha esposa lançou-me um olhar de gratidão. Ela sabia que eu detestava discutir trabalho nos eventos dela, em parte porque explicar o que eu realmente fazia levava a conversas complicadas que eu preferia evitar. Weed concordou, anos atrás, em manter nossas vidas profissionais separadas. O sucesso dela era inteiramente dela, construído com talento e ética de trabalho incansável. E eu nunca quis que ninguém pensasse o contrário. Atenção, pessoal! Uma voz ressoou no sistema de som. Por favor, dirijam-se às mesas designadas. O jantar será servido em breve, seguido dos anúncios especiais desta noite. Encontramos os nossos lugares numa mesa perto do fundo, apropriada para a gerência inferior e seus convidados, explicou a minha esposa com um sorriso roufal. À medida que as pessoas se acomodavam, reparei que Whitmore circulava pela sala como um político, parando em cada mesa com charme treinado. O seu comportamento mudava dependendo do público, caloroso com os sócios, condescendente com os funcionários juniores. Quando chegou à nossa mesa, o seu sorriso assumiu um tom cortante. Todos confortáveis aqui atrás? Ele perguntou, com um tom que sugeria que deveríamos estar gratos por ter lugares. Os seus olhos pousaram em mim. Espero que esteja a gostar da noite, senhor. Muito bem, obrigado, respondi calmamente, deliberadamente sem dizer o meu nome. Ótimo, ótimo. Ele encostou-se a uma cadeira vazia, dirigindo-se à mesa, mas claramente atuando para um público maior. Sabem, trabalhamos muito para tornar estes eventos especiais. No entanto, no caso de eventos formais, suponho que nem todos receberam esse memorando. Várias pessoas se mexeram, desconfortáveis. A minha esposa cerrou os dentes. Queríamos criar uma atmosfera de elegância, continuou Whitmore. As primeiras impressões são importantes no nosso negócio. A aparência é importante. Trata-se de respeito pela empresa, pelos seus colegas, pelos padrões que defendemos. Ele ajeitou os botões de punho. É claro que nem todos podem manter esses padrões, e isso é compreensível. Sr. Whitmore, minha esposa começou, com um tom de advertência na voz. Sarah, por favor, não estou a criticar. O seu sorriso era venenoso. Na verdade, acho admirável. Você se saiu muito bem. Começou do nada e agora pode sustentar a si mesmo. Ele gesticulou vagamente na minha direção. Bem, um estilo de vida confortável para todos. A implicação pairou no ar como fumo ao nosso redor. As conversas cessaram. As pessoas estavam a observar, algumas com simpatia, outras com um fascínio culpado de testemunhar um acidente de carro. Tomei um gole lento do meu whisky, encontrando o olhar de Whitmore por cima da borda do meu copo. Sabe o que sempre achei interessante, disse de forma coloquial. Como algumas pessoas confundem roupas caras com valor real. É um erro fácil de cometer. Os seus olhos estreitaram-se. Desculpe-me, é apenas uma observação. Pousei o copo com cuidado. No meu ramo de atividade, aprendi que as pessoas que passam a maior parte do tempo a divulgar a sua importância geralmente estão a compensar excessivamente por algo. As verdadeiramente bem-sucedidas não precisam de se anunciar. Um rubor subiu pelo pescoço de Whitmore. E qual é exatamente o seu ramo de atividade? Além de, presumivelmente, gastar o rendimento da sua esposa. Já chega. A minha esposa levantou-se abruptamente. Está a passar dos limites. Estou? Whitmore abriu as mãos inocentemente. Estou apenas a fazer conversa, embora suponha que tenha tocado num ponto sensível. Diga-me, incomoda-o ter de explicar a sua situação em vulgar? Mulher de sucesso, marido solidário que fica em segundo plano. Muito moderno. Continuei sentado,
forçando as minhas mãos a permanecerem relaxadas sobre a mesa. Anos de negociações de alto risco ensinaram-me que quem perde a calma perde a batalha. O sucesso da minha esposa é dela. Tenho apenas a sorte de fazer parte da vida dela. Que humilde. A voz de Whitmore estava cheia de sarcasmo. O cônjuge solidário que se contenta em aproveitar-se do sucesso da esposa. Tenho a certeza de que é preciso ser um tipo especial de homem para isso. Ele fez uma pausa. Ou talvez apenas um sem muitas outras opções. É isso mesmo. A minha esposa pegou na sua bolsa. Vamos embora. Levantei-me, colocando uma mão gentil no braço dela. Está tudo bem. Não, não está. Ela virou-se para Whitmore. Não tenho o direito de falar com ele dessa maneira. Não sabe nada sobre ele. Sei o suficiente. Whitmore cruzou os braços. Sei o que vejo. E o que vejo é alguém que não pertence a este evento para profissionais que conquistaram o seu lugar. A sala ficou completamente silenciosa. Até os garçons ficaram paralisados. Olhei para Whitmore. Olhei realmente para ele, vendo além do fato caro e da superioridade cultivada, a insegurança por baixo. Homens como ele construíram toda a sua identidade na hierarquia, em manter os outros abaixo deles. A ideia de alguém existir fora da sua compreensão da ordem social ameaçava-o genuinamente. Tem razão, disse calmamente. Não pertenço a este lugar. A minha mulher virou-se para mim com uma expressão de mágoa no rosto. Não por causa do que pensa, continuei, mantendo o olhar de Whitmore, mas porque prefiro passar o meu tempo com pessoas que medem o valor pelo caráter, em vez de pelos ganhos trimestrais. Sem ofensa aos presentes. Não há problema, murmurou Jennifer do seu lugar. O rosto de Whitmore ficou vermelho. Se já terminou, na verdade, interrompi, com voz calma, mas que ecoou pela sala silenciosa. Acho que é você quem terminou. Só ainda não sabe. A expressão de Whitmore mudou de zangada para incrédula. Acabou de me ameaçar? Não é uma ameaça, respondi calmamente. É apenas uma previsão baseada na experiência de observar pessoas como você. Pessoas como eu. Ele riu, mas soou forçado. E o que isso significa exatamente? Eu podia sentir a mão da minha esposa no meu braço. Podia sentir que ela me implorava silenciosamente para deixar para lá. O movimento inteligente era ir embora, sair com a dignidade intacta. Mas algo no sorriso de Whitmore, a certeza absoluta de que ele era intocável, que podia humilhar as pessoas sem consequências, me fez reconsiderar. Significa pessoas que confundem posição com poder, eu disse, que pensam que, por terem chegado à gerência média, alcançaram o topo da montanha, quando na verdade são apenas vozes altas numa sala pequena. O rubor no rosto de Whitmore intensificou-se até ficar roxo. Não faz ideia com quem está a falar. Sou o vice-presidente de operações de uma das empresas de marketing mais bem-sucedidas desta cidade. Eu poderia o quê? Mantive o tom de voz coloquial, quase entediado. Mandar-me expulsar. Vá em frente, a festa é sua. Por um momento, pensei que ele realmente fosse fazer isso. A mão dele se moveu em direção ao telefone e pude ver que ele estava calculando o impacto visual. Mas antes que pudesse decidir, um dos sócios apareceu ao seu lado. James, precisamos de você nos bastidores, disse o homem mais velho em voz baixa, lançando um olhar de desculpas para a nossa mesa. A apresentação está prestes a começar. Whitmore ajeitou o casaco, recuperando um pouco da compostura. Ele inclinou-se com a voz baixa o suficiente para que apenas a nossa mesa pudesse ouvir. Aproveitem o resto da noite, vocês dois. Vou garantir que seja memorável. Ele sorriu friamente para a minha esposa. Sarah precisará ter uma conversa na segunda-feira sobre conduta profissional e associações apropriadas. Senti o corpo dela ficar rígido ao meu lado. A ameaça implícita era clara. Fique comigo, deixe isso passar ou enfrente as consequências para a sua carreira. Não faça isso, eu disse baixinho. Mas Whitmore já estava a se afastar, com os ombros para trás e a confiança restaurada. A minha esposa afundou na cadeira com o rosto pálido. Ele vai tornar a minha vida um inferno. Tu não compreendes. Ele tem influência junto dos sócios. Ele pode bloquear a minha promoção, atribuir-me contas terríveis. Sarah, não estou zangado contigo, disse ela rapidamente. Ele passou dos limites, mas é vingativo. Já o vi arruinar carreiras por menos. Ela pressionou os dedos nas têmporas. Talvez devêssemos ir embora. Talvez devêssemos ficar, disse eu gentilmente.
Ela olhou para mim confusa, frustrada e preocupada, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Para que ele possa humilhar-nos ainda mais. Para que eu possa ver a minha carreira implodir. Peguei na mão dela, esperando até que ela olhasse nos meus olhos. Confia em mim, por favor. Algo na minha expressão deve tê-la convencido. Porque após um longo momento, ela acenou com a cabeça. Está bem, mas se ele começar de novo, não vai conseguir. Eu tinha quase a certeza disso. Homens como Whitmore eram valentões, e valentões evitavam presas que revidavam. Ele tinha deixado a sua mensagem clara, afirmado o seu domínio. Agora, ele passaria para alvos mais fáceis. O jantar foi servido, embora eu mal tenha provado a comida cara. A conversa à nossa mesa foi moderada, todos a processando o que tinha acontecido. A Jennifer continuava a lançar olhares de simpatia para a minha esposa, enquanto os outros pareciam divididos entre a solidariedade e a autopreservação. Ninguém queria ser associado a alguém que acabara de fazer do vice-presidente de operações um inimigo. Quando os pratos de sobremesa foram retirados, as luzes se apagaram e um holofote iluminou um palco na frente do salão de baile. A CEO pegou o microfone, uma mulher distinta na casa dos 60 anos que eu havia pesquisado extensivamente nos últimos 6 meses. Obrigada a todos por se juntarem a nós esta noite, ela começou. Estamos aqui para celebrar mais um ano excepcional, mas também para anunciar algumas mudanças emocionantes para o nosso futuro. A minha esposa inclinou-se para a frente, esquecendo temporariamente a sua angústia anterior. Era isso que ela estava à espera, o grande anúncio que tinha todos a especular. Como muitos de vocês sabem, continuou a CEO, temos explorado oportunidades de expansão, novos mercados, novos serviços, novas possibilidades, mas o crescimento requer capital, recursos e parcerias estratégicas. É por isso que estou entusiasmada em anunciar que garantimos um investimento significativo de uma empresa de capital privado especializada em empresas de marketing e comunicação. Murmúrios entusiasmados percorreram a multidão. Era algo maior do que qualquer um esperava. Esta parceria nos permitirá triplicar a nossa capacidade, abrir escritórios em 3 novas cidades e competir por clientes que antes não podíamos alcançar. É transformador para a nossa empresa. Ela fez uma pausa, ampliando o sorriso, e gostaria de apresentar o principal investidor, que gentilmente se juntou a nós esta noite para formalizar o nosso acordo. A minha esposa agarrou a minha mão, apertando-a com entusiasmo. Isto é enorme, sussurrou ela. Se eles estão a expandir-se, isso significa promoções, novos departamentos. Por favor, deem as boas-vindas, disse o CEO, apontando para as alas do palco, ao fundador e sócio-gerente da Cascade Investment Partners. Senti a mão da minha esposa afrouxar na minha quando me levantei. Todas as cabeças na sala viraram-se para a nossa mesa ao fundo, com expressões de confusão evidentes nos rostos. Abotoei o casaco e comecei a caminhar em direção ao palco, passando entre as mesas enquanto sussurros irrompiam atrás de mim. É o marido da Sarah. O que ele está a fazer? Isso é algum tipo de piada? Não olhei para trás. Subi as escadas até o palco, apertei a mão do CEO e virei-me para a vala. O holofote era forte, mas ainda conseguia distinguir os rostos na multidão. A expressão chocada de Jennifer, a mão da minha esposa sobre a boca e Whitmore, paralisado em seu lugar perto da frente, com o rosto passando por emoções rápidas demais para serem catalogadas. Obrigado pelo convite, disse ao microfone, com a voz firme apesar da adrenalina. Tenho trabalhado neste negócio durante a maior parte do ano e estou entusiasmado por fazer parceria com uma organização tão talentosa. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir o gelo a assentar nos copos de água. Peço desculpa por não me ter apresentado adequadamente antes. Prefiro observar as empresas a partir do nível básico antes de comprometer recursos significativos. Dessa forma, aprende-se muito sobre a cultura de uma organização. Deixei o meu olhar percorrer a plateia, parando brevemente em Whitmore. Aprendemos como as pessoas realmente são quando pensam que ninguém importante está a observar. O silêncio no salão de baile agora tinha peso, pressionando todos os presentes. Podia ver as pessoas a se mexerem nas suas cadeiras, revivendo cada interação da noite, imaginando se tinham dito algo que pudesse ter chegado aos meus ouvidos. A CEO estava ao meu lado, com o seu sorriso profissional fixo, embora eu tenha percebido um lampejo de preocupação nos seus olhos.
Não era assim que ela tinha planeado a apresentação. A Cascade Investment Partners, continuei, construiu a sua reputação identificando empresas com fundamentos sólidos, mas com potencial não realizado. A vossa empresa chamou a nossa atenção há 18 meses, quando a vossa taxa de retenção de clientes e produção criativa ultrapassaram os padrões do setor por uma margem significativa. Tirei um papel dobrado do bolso interno do meu casaco. Realizamos uma extensa diligência prévia, auditorias financeiras, análises de mercado, posicionamento competitivo, mas também avaliamos algo mais difícil de quantificar: a cultura organizacional. Desdobrei o papel lentamente. Entrevistamos funcionários anonimamente, fizemos um inquérito aos clientes, avaliamos a estrutura de liderança e a eficácia da gestão. Vários executivos nas filas da frente endireitaram-se. O rosto de Whitmore passou de vermelho a cinza acinzentado. Os resultados foram mistos, disse eu. Talento excepcional nos níveis médio e inferior. Pensamento inovador das suas equipas criativas, mas surgiram padrões preocupantes em relação a certos membros da gestão sênior. Olhei diretamente para Whitmore. Padrões de comportamento que criam ambientes de trabalho hostis, afastam talentos e, em última análise, minam o potencial da empresa. O CEO deu um pequeno passo à frente. Acho que talvez devêssemos discutir isso em particular. Com todo o respeito, Eleanor, isso afeta toda a organização. Eu me reuni com ela uma dúzia de vezes nos últimos meses, sempre em hotéis ou escritórios neutros, sempre sob o pretexto de negociações comerciais formais. Ela sabia que eu era meticuloso, mas não tinha previsto isso. Parte do nosso acordo de investimento inclui certas cláusulas sobre cultura corporativa e responsabilidade da liderança. O seu conselho concordou com esses termos na semana passada. Eu podia ver que ela estava a processar isso, reconhecendo as implicações. Incorporamos proteções no contrato especificamente para abordar questões de gestão sem a pegar de surpresa, mas mantive os detalhes deliberadamente vagos. Ela era uma boa CEO, mas estava isolada da realidade cotidiana que seus funcionários enfrentavam. Voltando-me para a sala, continuei. Passei esta noite experimentando a cultura da sua empresa em primeira mão. Fui dispensada, insultada e disseram-me que não pertencia aqui, não por causa de algo que eu tivesse feito, mas por causa de suposições sobre a minha aparência, o meu relacionamento e o meu valor. Fiz uma pausa. Uma pessoa em particular fez questão de deixar essas suposições bem claras. Whitmore começou a levantar-se, mas o diretor financeiro ao lado dele colocou a mão no seu braço, puxando-o de volta para baixo. Eis o que torna isso notável, eu disse. A pessoa que me tratou com mais desprezo também é alvo de 17 queixas formais apresentadas ao RH nos últimos 3 anos. As queixas vão desde assédio verbal a comportamento discriminatório e criação de dinâmicas tóxicas na equipa. Mostrei o documento. Tenho aqui a documentação obtida através dos canais legais adequados, como parte da nossa devida diligência. A expressão da CEO endureceu. Ela virou-se para Whitmore e vi compreensão nos seus olhos. Ela sabia que havia problemas. Sempre houve, mas não nessa magnitude. 17 reclamações. Repeti, sistematicamente enterradas ou minimizadas. Funcionários talentosos a deixar a empresa em vez de lidar com uma gestão hostil. E o custo financeiro? Estimativas conservadoras sugerem que a rotatividade e a perda de produtividade relacionadas com este indivíduo custaram à sua empresa aproximadamente 2,3 milhões de dólares ao longo de 3 anos. O número caiu como uma bomba. Esta era uma linguagem que todos os executivos compreendiam. Dólares e cêntimos, danos quantificáveis nos resultados financeiros. Agora quero ser claro, disse eu, moderando o meu tom. Não se trata de vingança pessoal. O que aconteceu esta noite foi impróprio e inadequado, mas é um sintoma de um problema maior. As organizações são tão fortes quanto a sua cultura, e a cultura é definida pela liderança. Olhei para Eleanor como parte do nosso acordo de investimento. A Cascade Partners exige a implementação de um processo abrangente de revisão da liderança, avaliação independente, feedback dos funcionários, padrões de responsabilidade mensuráveis. Vimos essa abordagem transformar empresas em dificuldades em líderes do setor. Fiz uma pausa, mas isso requer compromisso de cima para baixo e disposição para tomar decisões difíceis
sobre pessoas que prejudicam essa cultura, independentemente da sua posição. Whitmore finalmente encontrou a sua voz. Isso é absurdo. Não pode entrar aqui. Na verdade, o diretor financeiro interrompeu calmamente. De acordo com o acordo de investimento que assinamos, eles podem. Ele parecia arrependido. Está na seção 12, subsecção 4, avaliação cultural e remediação. Achei que fosse linguagem padrão. É padrão. Confirmei para nós porque aprendemos que a liderança tóxica destrói valor mais rapidamente do que qualquer força de mercado e não investimos em empresas que a toleram. A minha esposa tinha chegado à frente da sala. Agora estava de lado, com a mão sobre a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Percebi que não eram lágrimas de vergonha ou angústia, mas de alívio. Há quanto tempo ela lidava com o comportamento de Whitmore? Quantas vezes ela engoliu insultos, minimizou o assédio, convenceu-se de que era apenas parte da vida profissional? Eleanor, eu disse, virando-me diretamente para o CEO. Você tem uma oportunidade aqui. Pode ver isso como um ataque ou como um diagnóstico. Não estamos a tentar destruir a sua empresa. Estamos a tentar salvá-la de se destruir. Ela gaguejou por um longo momento. Depois acenou com a cabeça lentamente. O que propõe? Implementação imediata do processo de revisão da liderança. Avaliadores terceirizados a partir da próxima semana. Feedback anônimo dos funcionários com proteções contra retaliação. E dependendo dos resultados dessa revisão, mudanças apropriadas de pessoal ao nível da gestão. Não pode fazer isso. Whitmore estava de pé agora com a voz trêmula. Tenho um contrato. Tenho direitos. Você tem um histórico documentado de assédio e criação de ambientes de trabalho hostis. Respondi calmamente. E sim, você tem um contrato, que provavelmente inclui cláusulas de rescisão por comportamento que prejudique a empresa. Mas isso é entre você e o RH. Olhei para Eleanor. Não se trata de uma pessoa, trata-se de estabelecer padrões. A CEO endireitou os ombros e vi a determinação que construiu a sua empresa. Tem razão, disse ela ao microfone, a sua voz ecoando pela sala atônita. Temos tolerado comportamentos que nunca deveriam ter sido aceitáveis. Priorizamos o conforto a curto prazo em detrimento da saúde a longo prazo. Isso acaba esta noite. Ela virou-se para Whitmore. James está suspenso enquanto se aguarda uma investigação completa. Será contactado pelo RH na segunda-feira com os próximos passos. Whitmore olhou em volta freneticamente, procurando apoio, mas todos evitaram o seu olhar. Até mesmo os seus aliados habituais fizeram as contas. Ficar do lado do vice-presidente desacreditado ou do grande investidor. Não era um cálculo difícil. O meu advogado entrará em contato consigo. Espero que sim, disse Eleanor calmamente. Juntamente com os advogados de vários ex-funcionários, imagino que, assim que isso se espalhar, será melhor para eles lidarem conosco do que entrarem com ações judiciais externas. Seguranças apareceram nas bordas da sala, um lembrete sutil de que a situação estava sob controle. Whitmore pareceu desanimar, a realidade da sua situação finalmente penetrando a sua raiva. Ele pegou o seu telefone da mesa e caminhou em direção à saída, os seus sapatos caros batendo contra o mármore como um cronômetro. Quando as portas se fecharam atrás dele, Eleanor voltou-se para se dirigir à sala. Peço desculpas por esta noite ter tomado um rumo inesperado, mas quero ser clara sobre as nossas prioridades daqui para a frente. Desci do palco enquanto Eleanor continuava a delinear as mudanças que se avizinhavam, com uma voz forte e segura. Ela estava a lidar com a situação melhor do que eu esperava, sem se colocar na defensiva, mas reconhecendo e comprometendo-se a melhorar. A sala passou gradualmente de um silêncio chocado para um otimismo cauteloso, à medida que as pessoas processavam o que acabara de acontecer. A minha esposa encontrou-me no fundo das escadas. Por um momento, apenas olhamos um para o outro, anos de entendimento tácito passando entre nós. Então ela me abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Seu idiota, ela sussurrou no meu ombro. Você deixou ele te humilhar por horas. Eu precisava ter certeza do que estava a lidar. Murmurei de volta. E você sabe que prefiro manter o trabalho separado de nós. Ela se afastou, enxugando os olhos com cuidado para não borrar a maquilhagem. 18 meses. Você está a trabalhar nesse negócio há 18 meses e nunca mencionou nada. Sabias que eu estava a avaliar empresas de marketing. Só não especifiquei qual. É um detalhe bastante significativo para admitir,
mas ela sorria entre lágrimas. Todas aquelas noites em que trabalhavas até tarde, estavas a investigar a minha empresa, entre outras. Não era pessoal, pelo menos até esta noite. Toquei suavemente na sua bochecha. Eu quis dizer o que disse lá em cima. Avaliamos a cultura porque é importante. Boas empresas com liderança tóxica fracassam. Eu simplesmente não percebi o quanto isso estava a afetar-te diretamente até ver o teu rosto quando Whitmore começou a falar. Ela respirou fundo, trêmula. Tem piorado. Ele ataca qualquer pessoa que vê como uma ameaça, especialmente mulheres que não se submetem a ele. Eu estava a começar a pensar que teria que sair, encontrar outra empresa. Ela riu amargamente. Eu até atualizei o meu currículo no mês passado. A revelação foi mais forte do que os insultos de Whitmore. A minha mulher adorava o seu trabalho, prosperava nos desafios criativos e no pensamento estratégico que ele exigia. A ideia de ela ser expulsa por um valentão inseguro fez o meu sangue ferver. Isso não vai acontecer, disse com firmeza. Nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Parte do nosso acordo de investimento inclui proteções contra a retaliação. Qualquer pessoa que tentar dificultar a sua vida por causa desta noite terá de responder perante mim. Eleanor aproximou-se, tendo concluído as suas observações. A multidão estava a dispersar-se, alguns saindo mais cedo, outros reunindo-se em pequenos grupos para processar as revelações da noite. Foi uma revelação bastante dramática, disse ela, embora houvesse aprovação em vez de reprovação no seu tom de voz. Podias ter me avisado com antecedência. Teria deixado acontecer se soubesses? Perguntei honestamente. Ela considerou isso. Provavelmente não. Eu o teria interceptado, amenizado as coisas. Ela suspirou. O que é parte do problema, não é? Eu tenho amenizado as coisas há anos, quando deveria estar a lidar com as causas profundas. Você está a lidar com elas agora. Isso é o que importa. Graças a você. Ela estendeu a mão para minha esposa, Sarah. Eu devo um pedido de desculpas a você. Eu sabia que James era difícil, mas não percebia a extensão do seu comportamento. Isso é responsabilidade minha como líder. A minha esposa apertou a mão dela, claramente emocionada. Obrigada. Eu só nunca esperei por isso. Nenhum de nós esperava. Eleanor sorriu para Riley, embora eu suspeite que o seu marido seja especialista em surpresas. O relatório de due diligence que ele forneceu foi o mais completo que já vi. 300 páginas analisando tudo, desde as nossas práticas contábeis até os nossos cronogramas de manutenção dos banheiros. 287 páginas. Eu corrigi, e a manutenção dos banheiros era relevante. As pesquisas de satisfação dos funcionários mencionaram isso especificamente. Eleanor riu. Entende o que quero dizer? Minucioso ao ponto do absurdo, mas eficaz. Ela ficou séria novamente. A revisão da liderança começa na segunda-feira. Quero você no comitê consultivo, Sarah. Precisamos de pessoas que tenham vivido os problemas para ajudar a projetar as soluções. Os olhos da minha esposa se arregalaram. Eu? Mas sou apenas uma diretora. Não tenho autoridade. Você tem algo melhor. Credibilidade. A equipa confia em si. Eles acreditarão que esta é uma mudança real se você estiver envolvida. A Eleanor olhou para o relógio. Conversaremos mais na próxima semana. Por enquanto, aproveite o resto da noite. Deus sabe que você merece. Ao se afastar, minha esposa virou-se para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Comitê consultivo. É uma função visível, de alto perfil. Tu mereces. Repeti as palavras de Eleanor. Por causa do que fizeste esta noite, por causa do que conquistaste nos últimos 4 anos, corrigi. A promoção que estavas à espera. Isto acelera, não a cria. Eleanor é inteligente, ela reconhece o talento. Só precisava de uma desculpa para reorganizar sem que a velha guarda a bloqueasse. Jennifer apareceu à nossa mesa, com os olhos brilhantes de excitação. Sarah, meu Deus, é verdade? O teu marido é mesmo o investidor? Aparentemente sim, disse a minha esposa, ainda parecendo atordoada. Foi a coisa mais incrível que já vi. Quando o rosto de Whitmore empalideceu, Jennifer se controlou. Desculpa, sei que ele foi horrível com vocês dois, mas vê-lo receber o que merecia. Ela sorriu. Enfim, alguns de nós vamos ao bar na rua para relaxar. Querem vir? A minha esposa olhou para mim com ar interrogativo. Depois da montanha-russa emocional da noite, parte de mim queria ir para casa, servir outro whisky e processar tudo em paz.
Mas eu podia ver a expressão esperançosa no rosto dela, o desejo de comemorar com a sua equipa, de recuperar a noite que Whitmore tentou arruinar. Deves ir, disse eu. Diverte-te. Eu apanho um táxi para casa. Tens a certeza? Mas ela já estava a pegar no telemóvel. Na verdade, talvez devesses vir. Eles adorariam ouvir a história como deve ser. E Sarah? Peguei nas mãos dela, interrompendo o planeamento ansioso que reconheci como a sua resposta ao estresse. Vai divertir-te. Esta vitória é mais tua do que minha. Ela estudou o meu rosto e acenou lentamente com a cabeça. Tudo bem, mas amanhã teremos uma longa conversa sobre os teus hábitos de comunicação e a importância de partilhar detalhes importantes da tua vida com a tua esposa. É justo. Ela me beijou rapidamente. Depois seguiu Jennifer em direção à saída, já rindo de algo que a colega havia dito. Observei-a partir, aliviado por ver a tensão finalmente sair dos ombros dela. Que noite! O diretor financeiro apareceu ao meu lado, tomando o que parecia ser o terceiro uísque. Tu realmente mantiveste isso em segredo. É um hábito profissional. Acho que se aprende mais observando do que anunciando. E você aprendeu o suficiente para explodir um dos nossos vice-presidentes de forma espetacular. Ele não parecia crítico, apenas observador. Sabe, isso terá um efeito cascata. Os aliados de Whitmore, pessoas que se beneficiaram do seu estilo de gestão. Sei que é por isso que o acordo de investimento inclui disposições para reestruturação. Algumas pessoas se adaptarão à nova cultura, outras não. Olhei nos seus olhos. A empresa ficará mais forte por causa disso. Ele ergueu ligeiramente o copo. Espero que esteja certo. Estamos a apostar muito na tua visão. Estás a apostar na visão da Eleanor. Estou apenas a fornecer o capital e a estrutura para tornar isso possível. Fiz uma pausa e certifiquei-me de que a estrutura inclui responsabilidade real desta vez. Ele sorriu, uma expressão genuína substituindo a sua consciência inicial. Acho que vou gostar de trabalhar contigo. À medida que ele se afastava, encontrei-me sozinho no salão de baile que se esvaziava gradualmente. Os funcionários já estavam a começar a limpar, removendo os centros de mesa e empilhando as cadeiras. O elegante local que parecia tão intimidante horas atrás, agora parecia apenas uma sala cara cheia de móveis alugados. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da minha esposa. Estou a divertir-me muito. Obrigada por esta noite, por tudo. Amo-te. Sorri e respondi. Também te amo. Não fique fora até muito tarde. Os membros do comitê consultivo precisam dormir. Outro vibrar, desta vez da Eleanor. Pergunta séria. Planeaste a revelação dessa forma, ou o comportamento de Whitmore foi apenas um timing feliz? Pensei cuidadosamente na minha resposta antes de escrever. Pretendo observar anonimamente e avaliar antes de definir os termos finais. O resultado dessa observação dependia inteiramente do comportamento genuíno da tua equipa. Whitmore fez as suas próprias escolhas. Argumento válido. Vejo-te na reunião de segunda-feira e obrigado por te importares o suficiente para olhar além dos números. Guardei o telemóvel no bolso e dirigi-me para a saída, acenando para os funcionários que ainda estavam lá. Lá fora, a noite da cidade estava fresca e clara, as luzes brilhantes do hotel dando lugar ao brilho mais suave das luzes da rua. O meu carro estava a ser trazido. Eu tinha esbanjado dinheiro com o serviço de manobrista, uma das minhas poucas concessões à noite formal. Enquanto esperava, refleti sobre o estranho caminho que me trouxe até aqui. Anos de construção a partir do zero, aprendendo a avaliar empresas não apenas pelos seus balanços, mas pelos sistemas humanos que as sustentavam. Cometi muitos erros ao longo do caminho. Investi em empreendimentos que fracassaram, apesar de fundamentos sólidos porque não levei em conta a liderança tóxica ou a cultura disfuncional. Essas lições caras me ensinaram a olhar mais a fundo, a passar um tempo nas trincheiras antes de comprometer recursos. Esta noite tinha sido o culminar dessa filosofia. Não convencional, arriscado e potencialmente explosivo, mas necessário. O manobrista aproximou-se com o meu carro e dei-lhe uma gorjeta generosa antes de me sentar ao volante. Enquanto conduzia pelas ruas tranquilas em direção à casa, pensei no que viria a seguir. O verdadeiro trabalho estava apenas a começar. Implementar a revisão da liderança, apoiar a Eleanor durante a reestruturação,
Garantir que a revelação dramática desta noite se traduzisse numa mudança sustentável e ajudar a minha esposa a navegar no seu novo papel, apoiando-a da mesma forma que ela sempre me apoiou, mesmo quando não compreendia totalmente no que eu estava a trabalhar. Construímos o nosso casamento com base na confiança, acreditando na competência e no julgamento um do outro, mesmo quando não partilhávamos todos os detalhes. Esta noite tinha testado essa base, mas eu estava confiante de que ela se manteria firme. Já tínhamos enfrentado tempestades piores juntos. O meu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem da Sarah. A Jennifer acabou de perguntar se está solteiro. Eu disse-lhe que não, de forma alguma. Mas ela fez-me prometer que te diria que ela acha que és um tipo durão. Eu ri alto no carro vazio. Diz a Jennifer que fico lisonjeado, mas que estou muito comprometido e que tu é que és a verdadeira durona. Eu só tenho mais talento para teatro. A resposta veio rapidamente. Falador suave. Vejo-te em casa mais tarde. Talvez. Sorri, virando na nossa rua. A casa estava escura, à espera. Eu serviria daquele uísque agora. Decidi sentar-me no escritório, relaxar da adrenalina do confronto e pensar em como moldar a próxima fase do investimento. Mas primeiro eu tiraria este fato. A minha mulher tinha razão. Eu não precisava de usar nada sofisticado para me encaixar no mundo dela. Eu só precisava de ser eu mesmo, apoiá-la da maneira que ela precisava e confiar que isso era suficiente. Esta noite tinha provado isso mais do que nunca. Não por causa da revelação dramática ou da satisfação de ver a queda de Whitmore, mas porque, apesar de tudo, ela tinha confiado em mim. Mesmo quando não compreendia, mesmo quando teria sido mais fácil ir embora, ela tinha ficado ao meu lado. Essa confiança valia mais do que qualquer retorno de investimento. Abri a porta da frente, tirei o casaco e a gravata e dirigi-me para o escritório. O dia seguinte traria novos desafios, mas esta noite eu merecia um momento de paz. O gelo tilintou contra o cristal quando servi o uísque, o âmbar rico refletindo a luz da lâmpada. Pela janela, eu podia ver as luzes da cidade se espalhando em direção ao horizonte. Em algum lugar lá fora, a minha esposa estava a comemorar com a sua equipa, finalmente livre do peso do assédio de Whitmore. Eleanor provavelmente estava no escritório, já a planear as reuniões de segunda-feira, e o próprio Whitmore provavelmente estava a gritar com o advogado, recusando-se a aceitar que as ações têm consequências. O pensamento não trouxe satisfação, apenas uma sensação tranquila de justiça feita. Levantei o copo para a sala vazia, para para novos alicerces, murmurei, e para a coragem de derrubar o que está quebrado. O uísque estava suave e perfeito. Amanhã construiríamos algo.